Oi, pessoal do estágio 1. Caramba, estão pegando cada vez mais pesado com a gente aqui nessas peças de civil, hein? Hoje nós vamos fazer um recurso extraordinário. Opa, desculpa. Recurso especial para o STJ. Então eu vou fazer diferente aqui com vocês. Em vez de ficar montando a peça, já montei ela aqui enquanto eu preparava a aula. Vou só dar uma mostradinha para vocês e vamos conversar um pouquinho sobre esse tal recurso especial. Vamos pensar na seguinte coisa. Nós temos no nosso sistema, de acordo com a hierarquia dos nossos tribunais, a jurisdição de primeiro grau e também nós vamos ter um segundo grau, que são os nossos tribunais de justiça na esfera estadual ou na esfera federal. Então, o que vai acontecer, né? A Constituição, lá no artigo 109, ela vai dizer o que é da Justiça Federal e o restante residual vai ser da Justiça Comum Estadual. Então, vamos pensar na Justiça Estadual, que é a comum, né? A duplamente comum, que ela é residual. O que sobra vai para ela. Temos o juiz de primeira instância, e aí a gente não aceitou a sentença, por algum motivo a gente acha que ela não está condizente com o que a gente entende, a sentença vai ser revista pelo tribunal. Isso se chama duplo grau de jurisdição. É a possibilidade, então, da gente pedir a reforma, que outro órgão da jurisdição analise tudo de novo que a gente fez. Então, eles vão analisar provas, o tribunal, né, vai analisar provas, vai analisar dentro das provas as testemunhas, perícia, tudo que foi realizado. E aí pode ou dar provimento em parte, ou negar tudo, ou modificar. E aí, o que acontece? Temos, então, juiz e depois nós temos o tribunal. Temos uma terceira instância? Não. No nosso país, nós não temos terceira instância. O que nós temos são órgãos especiais, tribunais superiores. Esses tribunais superiores, minha gente, eles têm uma função. Essa função vai ser, no caso do STF, vai ser guardar a nossa Constituição. Então, nos tribunais aqui embaixo, juízes, negou vigência à Constituição, o nosso remédio vai ser recurso extraordinário lá para o STF. Negou vigência a uma norma federal, não deu vigência para uma lei federal, o nosso remédio vai ser ir lá para o STJ reclamar disso. E na nossa petição aqui, o que nós vamos fazer? Nós tomamos uma bomba no último recurso que nós fizemos, porque nós pedimos, né, nós pedimos lá para o tribunal, na verdade foi na apelação, né, nós pedimos para que o tribunal revisse, o juiz, ele deu a interdição da Mircela, mas ele colocou todos os atos da vida civil. E ela está lá no artigo 1782, dizendo o seguinte, que quando tiver interdição, não vai ser para todos os atos da vida civil, vai ser somente para os atos patrimoniais, quando ela for lidar com dinheiro. O resto quem resolve é ela. Isso está lá no artigo 1728. Não, desculpa, 1782. Eu tenho, confundo os números, enfim. Aí, né, gente, veja só o que aconteceu. Me perdi. Então, o juiz deu essa interdição total. Lá no 1782 está dizendo, não é total, é só para os atos patrimoniais. Então, vamos dar um exemplo. Se a Mircela quiser casar, tem que ser o irmão que vai assinar para ela, porque essa interdição é total. E não,
Quando a pessoa é pródiga, somente se ela for vender um carro, por exemplo, que envolve patrimônio, aí o irmão assina. Agora, se for relações pessoais, é ela que resolve, não tem nada a ver com o irmão. Então, era isso que o código está dizendo. Mas o juiz de primeiro grau e depois o Tribunal da Bahia nem levaram em consideração esse artigo 1782. Falaram, não, deixa interditar de tudo. E aí nós estamos brigando com tudo que é jeito para levar em consideração esse artigo. Isso nada mais é do que negar vigência para um artigo de lei. Se tem um artigo da lei, o tribunal tem que levar em consideração. O tribunal não pode simplesmente decidir de outra forma. Isso é negativa de vigência da lei. Qual que é o remédio que nós, advogados, podemos usar? Recurso especial. Tranquilo? Então vamos lá para o STJ lá em Brasília e vamos avisar o STJ que o juiz da Bahia, o Tribunal da Bahia, não está dando vigência ao artigo 1782. Oh, acertei primeira vez. E aí, quando que a gente faz isso, né, galera? Quando? Vejam só. Depois que publicou o acórdão, nós temos 15 dias para interpor o recurso especial. 15. Uma dica legal para vocês. A gente fala que no CPC, no Código de Processo Civil, é o código Super 15. A maioria dos recursos são 15 dias, com exceção dos embargos de declaração, que foi a última peça que nós fizemos. Esse tem um prazo de 5 dias. Só para estragar aqui nossa regra de Super 15, né? Então, vamos lembrar. Código de Processo Civil, tudo 15 dias úteis. Então, vamos lá. Olha só, o que mais a gente tem de peculiaridade desse recurso especial antes da gente ir lá para ler a petição? Então, se negou vigência, eu vou para o STJ. O que mais? Cabimento. Quando vai caber isso? Olha, tem um negocinho bem chatinho que se chama pré-questionamento. Significa dizer, eu preciso forçar o juiz ou o tribunal se manifestarem na decisão sobre a negativa de vigência da lei. Então, se eles se manifestaram e mesmo assim negaram vigência, está lá no acórdão, por exemplo, que mesmo com o artigo 1782, o poder do curador vai ser total. Opa, está mostrando que ele está negando vigência de forma cabal. Isso se chama pré-questionamento. Então, não adianta a gente falar na petição. O tribunal tem que colocar isso no acórdão. Se for o juiz, tem que estar isso na sentença. Isso é pré-questionamento. O pré-questionamento, às vezes, não sai no acórdão, né? Eles não se manifestam. Aí a gente pode até embargar de declaração, fazer um embargo para o tribunal se manifestar sobre esse pré-questionamento. Sem ele, o STJ não aceita o recurso especial. O que mais que a gente tem que falar? Como a gente perdeu a justiça gratuita, a gente vai precisar mencionar que existe um preparo, ou seja, nós pagamos as custas do recurso. Quanto é a custa, professor? Não sei. Então, só vou dizer que eu recolhi e o valor está lá no comprovante anexo. Vamos, então, dar uma lidinha na nossa peça, no enunciado, e depois eu vou mostrar para vocês como que eu deixei o esqueleto para vocês. Esse esqueleto vai ser um esqueleto um pouquinho mais gordinho, né? Pra combinar comigo. Eu deixei ele assim, ó, mais ou menos. Deixa eu só ver aqui, ó. Primeira peça, eu vou deixar amarelinho as coisas importantes, tá? Primeira peça, interposição. Eu interponho onde? No tribunal que eu estou recorrendo. Então, eu interponho no Tribunal da Bahia. Interponho o recurso especial, olha lá, coloquei a fundamentação aqui, deixa eu colocar aqui
verde do Parmeira. Pronto, ó. Eu estou interpondo. Aí eu estou falando que eu estou cumprindo o requisito do cabimento e da tempestividade, ou seja, cabe, não quero amarelo, cabe recurso especial de quê? Meu Deus. Quando há negativa de vigência de lei federal. E que prazo? Prazo de 15 dias. Então, já disse que tá tempestivo. Vai ficar amarelo mesmo porque eu não consigo mudar a cor. Aí, estou falando aqui do último requisito aqui. O último requisito é a tal das custas que eu recolhi. Tranquilo. Em seguida, ó, no mesmo arquivo, eu já estou indo pro meu razões de recurso especial. Olha só como que ela é feita. Mandei, então, para o presidente do STJ, cabimento, expliquei por que é cabível, ó, aí eu coloquei mais ou menos assim, ó, para vocês entenderem o cabimento, ó. Com fundamento no artigo 105, inciso 3º, a linha A da Constituição e também do 1029 do CPC, é cabível recurso especial quando há negativa de vigência ao direito posto em lei federal, como verificado no presente caso. Direito posto significa direito vigente. O acórdão prolatado pelo TJ da Bahia, com o devido respeito, falsidade, né, que a gente está reclamando dele, vai de encontro, ó, pá, se choca, vai de encontro à lei federal e jurisprudência já consagrado pelos tribunais. Mais especificamente, ao não delimitar o alcance da curatela, no caso de interdição do pródigo aos atos patrimoniais. Diante disso, cabe lançar mão da presente arma processual, que é o recurso, para alcançar o fim desejado, a reforma do acórdão. Preparo, eu estou falando das custas. Pré-questionamento, ó, lá. Os embargos opostos nas folhas tais, lembra o último lá? O tribunal ACO, ou seja, o ACO é aquele de baixo, se manifestou sobre a matéria, ó, pré-questionou, mantendo a decisão que afronta a lei federal, que é o Código Civil. Tal manifestação é requisito de pré-questionamento da matéria, vez que foi mencionada de forma específica pelo tribunal que, ao arrepio da lei, ou seja, contra a lei, manteve sua decisão. Aí, beleza. Tempestividade, estou no prazo de 15 dias. E aqui, gente, ficou chato porque eu parei com essa palhaçada de entregar de mão beijada, né? Ó. Dos fatos, novamente, vocês vão explicar que os irmãos entraram com uma interdição contra a irmã. Depois, falta de base fática para interdição de prodigalidade, ó. Vai dizer, ela não é pródiga, não tem prova para isso, como que vai condenar? Como que faz, tira os atos da vida civil da pessoa sem uma prova, sem um exame, sem um nada? Aí aqui, ó, coloquei para vocês. Defenda que Marcele não é pródiga, não há provas nesse sentido. Aí, como que a gente faz, né, gente? No mesmo parágrafo, a gente começa explicando como que é a lei, fala como que é o caso concreto, e no final a gente une uma coisa a outra na conclusão. Premissa menor, premissa maior, conclusão. No mesmo parágrafo, dá umas 4 linhas. Negativa de vigência. Aí a gente explica. Coloquei aqui, ó. Defenda aqui a tese de que os poderes do tutor não são amplos de modo a abranger todos os atos, como está na sentença, mas somente os atos patrimoniais. Aqui, ó. Mencionar a afronta ao artigo 1782 do CC. Pedido. Diante das considerações, requer o recebimento do presente recurso e, após intimada a parte contrária para querendo apresentar resposta, seja conhecido e provido o presente recurso especial. Olha, como que eu deixo em letra minúscula?
Foi minha estagiária. Especial, a culpa é minha, põe quem eu quiser, né? Para que seja procedida. Quê? Para que seja reformado, seja reconhecido, provido, para que seja reformado, o venerando acórdão pelo fundamento. Pronto. Venerando acórdão pelo fundamento. Beleza. Eu vi aqui nas considerações sobre a peça, minha gente, que eles mandam vocês falarem que é para reformar tanto o acórdão como a sentença. Mas isso é um erro, né? Por quê? Porque a gente tem o efeito da substituição. A sentença ela é substituída pelo acórdão, o acórdão é substituído pelo embargo. Um vai substituindo o outro, ele vai, assim, na verdade não é substituindo, ele vai se modificando. Então, a última decisão do último tribunal equivale. Se ela manteve o que está atrás, então, manteve a sentença com a chancela do tribunal. Então, ele está falando para modificar tudo. Modificou o último, automaticamente se modifica tudo. Esse daqui é um princípio dos recursos, que é o princípio da substitutividade. Então, você substitui o último, significa que está tudo modificado. Então, eu não preciso falar, vou modificar o acórdão, vou modificar a sentença. Não, já significa que modificou tudo. Então, essa daqui é a nossa peça. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no tempo, para não ficar muito longo aqui. Não. Então, vamos lá. Quanto à petição, quanto à nossa petição, vamos ver aqui o que rolou. Vamos ler aqui juntos. Então, fiz o contrário. Primeiro eu expliquei, depois eu falei da peça, e depois agora eu vou para o enunciado da peça, tá? Inclusive, se vocês puderem me ajudar, eu queria que vocês falassem como que é a forma que vocês entendem melhor, né? Sempre passando feedback para mim, porque estou aqui para ajudar vocês. Vamos ler. Continuaremos a abordagem dos recursos em segunda instância diante de um acordo desfavorável. Nossa, só tomamos bomba. Joffrey Lannister e Tommen Lannister ingressaram com a ação de interdição em face da irmã Myrcella. Myrcella contestou tempestivamente a ação, alegando em sede de preliminar a nulidade de citação e, quanto ao mérito, o pleno gozo de suas faculdades mentais e, na hipótese de procedência da ação, a nomeação de curador diverso. A preliminar foi negada. Após o regular trâmite da ação, sobreveio sentença de procedência do pedido, tendo sido objeto de recurso de apelação, que após o recebimento foi julgado improcedente, por meio de acórdão eivado de omissão e contradição, razão pela qual foram interpostos embargos de declaração, julgados procedentes pela 14ª Câmara de Direito Privado por meio do acórdão modificativo nos seguintes termos. Ó, essa partezinha aqui já é a síntese, ó. Embargo de declaração, omissão, contradição, existência. Pelo menos uma coisa a gente ganhou. Acórdão modificativo, apelação e interdição, pródigo, comprovação da situação por declaração das partes, possibilidade, necessidade de representação para todos os atos da vida civil da interditada, possibilidade, apelação desprovida. O recurso de apelação foi interposto contra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, o qual julgou procedente a ação de interdição, com a finalidade de declarar a interdição de Myrcella Lannister, diante de seu histórico de prodigalidade. Segundo consta da sentença, em que pese a interdição se dá em face de pródigo, a representação seria necessária para a prática de todos os atos da vida civil da interditada, sendo indeferida ainda a nomeação de novo curador. A interditanda afirma que está em pleno gozo de suas capacidades mentais, não fazendo uso de drogas ou tendo episódio de prodigalidade, e que,
Na hipótese de manutenção, é necessária a alteração de curador, ante o claro conflito de interesses entre ela e seus irmãos, né? Herdeiro de vultosa fortuna. Houve julgamento da apelação, desprovendo-a. Foram postos embargos de declaração em razão da existência de omissão e contradição no acórdão proferido. Vamos ver o que eles resolveram no nosso último recurso. Assiste razão a embargante. Até que enfim, né, pessoal? Que a gente estava até frustrado aqui, perdendo tudo. Mas faz parte. Advogado não perde, advogado sempre recorre, né? Assiste razão ao embargante. De fato, por equívoco dessa corte, né, o estagiário, houve omissão quanto à preliminar arguída, não falou da história da citação, e erro de digitação que afetou a parte final do julgado, razão pela qual acolhe-se o embargo. Então, acolheu nosso embargo. Com relação à preliminar, conheço a preliminar, mas nego o provimento, posto que a nulidade de citação alegada foi superada pela manifestação tempestiva da embargante, alcançando seu objetivo, a citação realizada. Aqui tem razão o tribunal, né, gente? Ela estava negando uma nulidade, mas a nulidade não é um fim nela mesma, é um meio para atingir um fim, que é chamar ela para o processo. Se ela chegou no processo, tá ótimo, pega o processo do jeito que tá. Ela não teve problema nenhum, né? Ela conseguiu fazer no prazo. Quanto ao mérito do recurso, conforme apontado pelo juiz Acó, resta comprovada a prodigalidade da recorrente, não sendo apta a gerir o patrimônio. Ai, que dor. Quanto ao alcance da curatela, então aqui, gente, ó, o tribunal reconheceu que ela é pródiga, mesmo sem prova. Quanto ao alcance da curatela, ou seja, quais os poderes que a pessoa vai ter na vida dela, não há óbice na determinação de que todos os atos da vida civil da interditanda sejam realizados por representante, até porque sua condição enquanto pródiga não permite a prática de qualquer ato. Totalmente contrário ao artigo 1782. Ante ao exposto, pelo meu voto, entendo pelo acolhimento dos embargos, alterando o acórdão posteriormente prolatado, e quanto ao mérito da apelação proposta pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença atacada por seus próprios fundamentos. Então, o que aconteceu aqui para ela, né? Não mudou muita coisa, não. A única coisa é que o tribunal reconheceu um errinho de digitação deles ali. Depois vocês vão dar uma lidinha aqui até o final. E a única coisa que nos restou aqui fazer, minha gente, já que ninguém abraçou nossas teses, né? É a gente reclamar que eles não estão dando vigência lá pro artiguinho, que é esse daqui, ó. Dando Código Civil. Aqui. Esse aqui. Nós vamos pedir, ó. Esse artigo é muito chatinho de ler, então a gente lê ele assim, ó. A interdição do pródigo só o privará de. Então, esquece esse aqui. Ele é privado de quê? Emprestar, transigir, da quitação, alienar, hipotecar, demandar, ser demandado, em praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração. Então, ele não pode usar do seu patrimônio do jeito que ele quiser. Para isso, ele vai precisar do curador. Mas e se ele precisar pagar uma conta de luz, o cartão, atos de mera administração do patrimônio, aí ele pode, ó, ele pode administrar a vidinha dele. Paga a luz, ele faz supermercado. O que ele não pode fazer é fazer coisas que vai acabar com o patrimônio dele. Aí precisa do irmão, do curador, no caso, que colocaram o irmão. Mas aí o juiz e o tribunal entendem que essa regra aqui, ó, pode ser passada por cima.
podem negar a vigência. É isso que nós vamos brigar lá no STJ. Belezinha? Então, estou à disposição de vocês para caso haja alguma dúvida que eu possa solucionar. Tranquilo? Tranquilo? Próximo semestre, vamos para o estágio 2. No estágio 2, nós vamos falar de direito penal e direito do trabalho. Legal? Então, até lá, estou à disposição e aguardo o feedback de vocês. Vamos melhorar sempre aqui. Tchau, tchau, galera!